você pode pensar que está no controle total de sua vida. Mas e se eu dissesse que cada movimento seu está sendo manipulado pelas mesmas organizações que afirmam te proteger? Do sorrateiro e sutil ao grande e ousado, aqui estão algumas maneiras mais assustadoras que os governos controlam o seu comportamento. Espiões estudantis. Você pode não ter ouvido muito sobre o Turcomenistão, o país do Oriente Médio que faz fronteira com o Irã e o Afeganistão. Só que, no entanto, eles têm um dos regimes mais repressivos do mundo inteiro. Notícias que não são examinadas e controladas pelo governo turcomeno são proibidas, e a internet é fortemente censurada. Isso quer dizer sem Instagram, sem Twitter e, Deus me livre, o YouTube. Estudantes universitários habilidosos encontraram soluções alternativas, utilizando VPNs ilegais. Mas o governo sabe disso e apresentou uma solução aterrorizante: forçar os professores a espionar seus próprios alunos. É isso mesmo, e se não cumprirem isso, eles podem perder o emprego. Mas a espionagem não para nas fronteiras do país, no entanto. O Estado secreto convence os alunos a estudar no exterior com promessas de ajuda financeira, e então, bum! Força essas pessoas a espionar seus colegas também. Cada dormitório de estudantes turcomanos no exterior tem pelo menos um informante, e cada um recebe uma lista de colegas para espionar. Toda essa situação confusa levou a uma intensa desconfiança entre estudantes turcomenos, e quem pode culpá-los? Literalmente, qualquer pessoa com quem eles conversam pode ser um espião. E fica ainda mais bizarro quando você lê algumas anotações desses alunos espiões. Um deles disse que um aluno tirou notas baixas, portanto deveria ser questionado. Notas baixas? Sério? Isso faz você se perguntar quantos desses chamados informantes apenas inventam coisas para punir pessoas que não gostam. Os valentões já são ruins o bastante sem receber poderes do governo. O grande irmão está observando. Pode parecer uma coisa de 1984 de George Orwell, mas cartazes sinistros com o olhar sempre atento do governo não se limitam à ficção. O presidente venezuelano Hugo Chávez morreu em 2013, mas isso não impediu que ele vigiasse o povo venezuelano. Pouco depois de sua morte, os olhos de Chávez, que eram muito bem conhecidos pelos moradores locais, simplesmente começaram a aparecer por todos os lugares, em paredes, outdoors e degraus. É claro que o próprio Chávez não pode ser o responsável. Então, quem é? Talvez, por incrível que pareça, sejam obra de seu sucessor, Nicolás Maduro, que adotou o projeto em sua campanha eleitoral em 2013. Maduro afirmou que, ao propagar essa imagem, estava mostrando que compartilhava os ideais de Chávez. Só que a verdade é bem mais sinistra do que isso. O verdadeiro propósito desses olhos é manter a população do país obediente e assustada. Isso porque existe muito poder em um par de olhos. Pesquisadores da Universidade de Newcastle, no Reino Unido, colocaram 2 cartazes diferentes em um restaurante, lembrando as pessoas de jogar o lixo. Em um certo dia, os pôsteres tinham flores, e no dia seguinte, um par de olhos bem arregalados. No dia em que as pessoas foram expostas àquele par de olhos, elas tinham o dobro de chance de fazer o que o cartaz pedia. Então, da próxima vez que você quiser que alguém faça algo pra você, é só dar uma encarada. Não tem como isso dar errado, você não acha? E já que estamos nesse assunto de olhar, se você gosta de olhar os meus vídeos, você deveria curtir e se inscrever no canal. Dessa forma, você nunca vai perder nenhum dos meus novos vídeos incríveis. Vá em frente, você não vai se arrepender. Enfim. Crédito social assustador. Pontuação de crédito é uma coisa bem comum ao redor do mundo. Se você paga as contas em dia e faz os seus impostos, sua pontuação de crédito sobe, e os bancos vão até emprestar dinheiro. Parece justo, mas o sistema de crédito social na China é um pouquinho mais invasivo, onde ter uma pontuação baixa pode afetar tudo em sua vida. Além disso, qualquer coisa desde postar nas mídias sociais até comprar muitos videogames pode diminuir a sua pontuação. Cara, acho que eu ia pra cadeia rapidinho. Apenas em 2018, 5 milhões e 500 mil cidadãos chineses foram banidos dos trens apenas por conta de suas pontuações. Mas mesmo que você tenha uma boa pontuação, não há garantia de que você não será punido. Um estudante desafortunado foi suspenso da universidade pelo mau comportamento de seu pai. Caramba, punir um filho pelas ações do seu pai? Isso é bem confuso, mas com certeza isso pode garantir a conformidade. E falando em família, a pontuação de crédito social também vai despencar se você não visitar os seus pais com frequência. Isso acontece porque a cultura chinesa está enraizada no confucionismo, que é uma crença fundamental de que os pais não podem errar. Então realmente não importa o quão maligna pode ser a sua mãe, você ainda vai ter que visitá-la. E não pense que enviar o seu irmão vai funcionar. Câmeras de reconhecimento facial estão por toda a parte. Tanto que o próprio estado diz que pode encontrar a sua localização exata em menos de 7 minutos. Cara, eu já ouvi falar do estado babá, só que isso aqui parece mais um estado de mãe dominadora. Espião de cactus.
Se você tiver a infelicidade de se perder no deserto e sentir que os cactos estão te observando, bom, pode não ser apenas desidratação. Lá em Paradise Valley, no Arizona, os cactos realmente podem te observar. No ano de 2015, o governo construiu réplicas gigantes de metal das plantas e instalou câmeras secretas dentro delas, projetadas para ler as placas de veículos que estão passando. Isso que é sorrateira. As autoridades da cidade dizem que a vigilância suculenta apenas verifica veículos roubados. Mas eles também sabem que isso faz as pessoas andarem devagar. E os cactos também não foram usados apenas para esconder câmeras. Em outros lugares no Arizona, eles escondem enormes torres de celular. Mas antes de pegar aquele chapéu de papel alumínio, espera aí. Essas torres não fazem lavagem cerebral em você com poderes 5G. E nem precisam, porque elas influenciam a sua resposta emocional. Digo, se o governo construísse uma torre de metal feia na frente da sua casa, você ficaria chateado, né? No entanto, se isso parecesse uma planta amigável, seria bem menos provável que você reclamasse com o governo. E os governos realmente não querem que você comece a reclamar. Então eles disfarçam suas indas e vindas sempre que possível. E essa palmeira de estacionamento em San Diego é mais um exemplo. Mas eu não tenho certeza quanto essa daqui. Parece mais uma escova de vaso sanitário gigantesca do que uma árvore. Eu me pergunto se eles realmente acharam que isso fosse enganar alguém. Prisões bem cor-de-rosa. Quando você pensa em uma prisão, é provável que imagine macacões e paredes de concreto cinza. No entanto, a realidade pode ser um pouco mais otimista do que isso, mas não que vá fazer a prisão ser divertida, é claro. Por uma razão surpreendente, as paredes das prisões às vezes são pintadas de rosa. Em 1979, o psicólogo chamado Alexander Shaws surgiu com uma teoria bem maluca, de que a cor rosa deixaria você fraco. Para testar a hipótese, ele pediu a 153 homens que olhassem para um cartão rosa e levantassem alguns pesos. Depois disso, foram convidados a olhar para um cartão azul e fazer o mesmo. Por incrível que pareça, Shaws descobriu que mais de 98% dos homens estavam significativamente mais fracos depois de ver rosa. Além disso, ele descobriu mais tarde que um certo tom de rosa, chamado Baker Miller, acabou tendo um efeito calmante em prisioneiros irritados depois de apenas 15 minutos. Portanto, essa cor pode deixar as pessoas mais fracas e subjugadas. A notícia então se espalhou, e as prisões começaram a pintar as suas celas, para fazer os presos se comportarem melhor. Os detentos da prisão do condado de Maricopa, no Arizona, foram forçados a usar roupas íntimas cor-de-rosa, mesmo que não tenha surgido efeito. Na verdade, ninguém jamais recriou com sucesso os resultados originais de Shaws, e um estudo até mostrou que prisioneiros em celas cor-de-rosa ficaram mais agressivos a longo prazo. Eu acho que os guardas da prisão não vão gostar muito dessa história. Hostilidade oculta. Se o impensável acontecesse e você perdesse sua casa, pelo menos você poderia dormir em um banco de praça. Bom, não se o governo puder fazer algo a respeito. Cidades como Washington DC instalaram braços extras em seus bancos para tornar impossível tirar uma soneca neles. Chamamos isso de arquitetura hostil, e governos em todo o mundo a usam para manter grupos que consideram indesejáveis fora da vista do público, como o sem-teto. Esse banco fora do Royal Courts of Justice de Londres é particularmente nefasto em seu design. É claro que pedra sólida é uma ótima ideia para proteger pedestres dos veículos, mas você consegue ver essas tirinhas finas de metal? Elas só estão ali para prevenir que pessoas durmam em cima. Não que isso realmente impeça que alguém durma na rua, apenas fora seus dorminhocos a irem para áreas mais perigosas, deixando eles ainda mais vulneráveis. E os arquitetos adoram ser criativos com suas maneiras de afastar as pessoas. De assentos estriados a nenhum assento, esses bancos são bárbaros e as pessoas estão compreensivelmente indignadas que suas cidades estejam instalando isso. Uma artista chamada Nadia Kabi Link protestou contra essa arquitetura hostil em Bruges, na Bélgica, ao instalar esse banco de espinhos satírico. Obviamente não foi feito para se sentar. Milhares de pinos não são ótimos assentos, mas é realmente muito pior do que alguns outros exemplos que vimos por aqui. Bom, eu só espero que o governo local entenda isso. Vigilância de iluminação pública. Com uma câmera de segurança para cada 6 pessoas, os Estados Unidos têm mais câmeras de segurança por pessoa do que qualquer outro país do mundo. Mas então você poderia pensar que não haveria mais espaço para mais câmeras, não é mesmo? Mas em 2017, a cidade de San Diego, na Califórnia, disse: apenas observe. Em um esforço para melhorar o transporte pela cidade, o governo local instalou câmeras escondidas dentro dos postes de luz. Ok. A ideia era que, monitorando o fluxo de tráfego, eles teriam dados para aperfeiçoar as estradas. Mas não demorou muito para que os postes espiões fossem usados para outros meios. A polícia rapidamente percebeu que eram perfeitos para a vigilância, e em agosto de 2020, acessaram mais de 400 dessas câmeras escondidas. Então, apesar de um objetivo original não invasivo, elas foram reaproveitadas em um sistema de vigilância estatal, assustador, vasto e secreto. E lá na Grã-Bretanha, os postes de luz não estão apenas observando, eles também te escutam.
Em 2010, várias cidades britânicas grampearam seus postes de luz com um microfone que poderia, olha só, detectar qualquer tipo de linguagem agressiva. É isso mesmo, se alguém parecesse zangado ou angustiado, o microfone iria enviar um sinal para uma câmera próxima, que dava zoom na direção de onde a voz estava vindo. Caramba! Mas o que você acha de tudo isso? Você acha que as câmeras podem prevenir o crime? Ou será que isso é apenas uma violação de privacidade? Diz aí nos comentários abaixo. Botões placebo. Tá, então inúmeros governos por aí parecem determinados a controlar o comportamento de seus povos. Mas com certeza algo tão simples como apertar um botão para atravessar a rua estaria fora de sua influência, não é mesmo? Errado. Em Nova York, 91% desses botões de faixa de pedestres não estão ligados a nada. Sim, os semáforos são apenas um temporizador para manter as estradas em movimento previsível. Então por que se preocupar com botões que não funcionam? Acontece que isso é psicologia básica. As pessoas gostam de estar no controle. E se elas acham que podem controlar o tráfego, elas com certeza vão esperar antes de atravessar. Ou seja, menos pessoas vão ser transformadas em presunto. Isso parece ótimo e tudo, mas realmente me assusta a facilidade com que somos influenciados por algo tão simples quanto pressionar um botão. Falando nisso... Alertas Alexa. Muitos governos espionam seus cidadãos. Embora a maioria seja bastante sutil sobre isso, alguns têm toda a sutileza de um tijolo na sua cara, como por exemplo o British Home Office, que decidiu colaborar com a Amazon para rastrear compras online das pessoas. Ou seja, pessoas que compraram velas, de repente começaram a escutar a Alexa falando sobre segurança de incêndio. Agora, não há nada de errado em querer que as pessoas fiquem a salvo de incêndios, mas tem alguma coisa realmente assustadora em rastrear a atividade das pessoas sem a permissão delas. Quem sabe o que mais eles poderiam estar olhando? E nos Estados Unidos, as coisas são igualmente suspeitas. Will Bauer, de South Carolina, decidiu perguntar diretamente a Alexa se ela estava espionando. Alexa, are we currently being monitored by the NSA? A NSA é a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, então é bem assustador que a Alexa decidiu não responder. A Amazon disse que era apenas uma falha, mas se você ainda tiver dúvidas, eu tenho a solução para você. A cabeça do denunciante da NSA, chamado Edward Snowden. Não se preocupe, não é a cabeça dele de verdade. Na verdade, isso é uma capa elegante que bloqueia o microfone da Alexa, garantindo que ela não possa bisbilhotar você. Desculpa, eu disse elegante, foi mal, eu quis dizer totalmente aterrorizante. Hidrantes falsos. Em Nova York, você pode ser multado em $115 por apenas estacionar em frente a um hidrante. Afinal, eles estão ali para salvar vidas. E não te salvar uma vaga para estacionar. Mas você sabia que vários desses hidrantes na verdade nem funcionam? E que durante 15 anos, o governo continuou multando as pessoas? Veja bem, na virada do século XX, os prédios da Grande Maçã estavam ficando mais altos. Ou seja, os seus hidrantes precisavam ser mais potentes para alcançar lá em cima. Portanto, em 1904, o governo instalou um novo sistema de hidrantes de alta pressão, conhecido como Stubbies. Isso funcionou por um tempo, mas depois de algumas décadas foram instalados hidrantes mais modernos, tornando os Stubbies obsoletos. Apesar de terem sido desativados, os robustos Stubbies de 270 quilos permaneceram por muitos anos, 44 quilos a mais que Arnold conseguiu levantar em seu auge. Ao invés de se preocupar com esse espaço desperdiçado, o Conselho de Nova York, na verdade, viu os sifões. E continuou multando as pessoas por estacionarem perto. Que enganadores. Então esses Stubbies estavam ali apenas para manipular e tirar dinheiro das pessoas. Mas hoje em dia, a maioria desses hidrantes falsos foi removida. Só que alguns ainda permanecem. Só existe um jeito infalível de descobrir se um deles funciona ou não. Estacionando na frente. Se for de verdade acontecer um incêndio, isso aqui vai acontecer. Acontece que os bombeiros se preocupam mais em parar os incêndios do que com seu carro. E eu tenho quase certeza que o seguro desse carro não vai cobrir esses danos. De jeito nenhum. Um pouco de privacidade, por favor. Nada lembra os Estados Unidos melhor do que torta de maçã, churrascos de 4 de julho e alguns espaços entre as cabines do banheiro, para que você possa ter contato visual no seu momento mais íntimo. É sério isso? Bom, parece que os cubículos nos Estados Unidos são mais expostos que outros países para manter as pessoas na linha. Supostamente, a pressão de ser observado pelos colegas faz com que as pessoas se comportem melhor. Então são menos propensas a fazer qualquer coisa inapropriada nesse lugar. Mas se tem uma coisa que eu não consigo entender, é esse banheiro no Centro de Convenções de Washington State. Com aberturas sob as portas que são mais altas do que meus tornozelos, e espaço suficiente acima das portas para passar um avião, não existe privacidade alguma dentro desse negócio. E fica ainda pior. Dá só uma olhada nesse corte gigante entre cada cabine. Eu já ouvi falar que você tem que amar o próximo, mas desse jeito aqui é amor demais pra mim.
Mini exterminadores. Cada país lidou com a pandemia do coronavírus do seu próprio jeito. Mas parece que Singapura tinha um jeito bem distópico e único de impor as suas regras de distanciamento social, usando robôs. Tá bom, não é nenhum tipo de exterminador do futuro, mas esse carinha ainda é um sinal assustador da aplicação do governo. Esses robôs patrulhavam as áreas ocupadas, gritando ordens para que as pessoas ficassem separadas. Mas não eram apenas alto-falantes. Cada um foi equipado com 7 câmeras e uma inteligência artificial embutida, projetada para detectar o chamado comportamento indesejável. E quem não cumprir as regras rígidas vai enfrentar consequências bem rápidas. Os bots notificam policiais de verdade, que vão aparecer bem rápido na cena. E quando você considera que em Singapura você pode ser preso por 3 anos inteiros apenas por roubar o Wi-Fi de alguém, eu fico muito curioso com o que o governo vai fazer a seguir. Construir um exército de cães robôs defensores da internet? Gerenciado e medido. Com certeza é do interesse de um governo ter uma população saudável. Uma população mais apta e de vida mais longa contribui mais para a sociedade e gera mais renda no país. E o Japão está muito ciente disso, pois tem uma das taxas de obesidade mais baixas do mundo. Com apenas 4%, é 10 vezes menos que nos Estados Unidos. Esse número incrivelmente baixo se deve parcialmente a uma lei controversa que o governo japonês introduziu em 2008. É chamada de Lei Metabo, em referência à síndrome metabólica, que é um conjunto de condições causadas pelo excesso de gordura corporal. Mas o que é, de fato? Bom, os empregadores são obrigados a medir a cintura de todos os seus funcionários com mais de 40 anos. Se a cintura dos homens exceder 85 centímetros, ou se as mulheres excederem 90 centímetros, eles vão ser forçados a participar de sessões de aconselhamento para a perda de peso. Essencialmente, o governo está usando o medo da vergonha para impedir que seus cidadãos comam demais. E qualquer empregador que se recuse a realizar as medidas humilhantes pode ser multado por desobediência. Então realmente não tem como escapar. Só que, por mais humilhante que isso seja, não tem como negar os resultados. O homem americano comum tem mais ou menos 17 centímetros de cintura a mais que um japonês. E as mulheres, uma média de uns 8 centímetros a mais. Mais da metade das pessoas adultas nos Estados Unidos falharam. Mas o que você acha disso? Será que medir a cintura vale a pena na luta contra a obesidade? Ou o Japão foi longe demais? Conta aí pra gente nos comentários abaixo. Música de controle mental. Não existe ninguém na Terra que gosta de ficar esperando no telefone. E aquela musiquinha irritante é o pior de tudo. Mas você sabia que existe um motivo desonesto para essa música? Na verdade, ela é usada por governos e outras organizações para mantê-lo esperando por mais tempo. Acredite ou não, é provável que esperemos mais se houver uma música do que se houver uma mensagem de voz pré-gravada. Então, espera aí. Então as pessoas realmente gostam dessa musiquinha de 30 segundos tediosa? Mais ou menos. A música influencia o jeito como vemos o tempo. Então mesmo que a música seja terrível para nossos ouvidos, ela ainda pode nos levar a pensar que estamos esperando menos do que realmente estamos. Parece que o tempo voa quando você não está se divertindo nada. E a música também tem sido usada por outras razões nefastas. Nos anos 80, o especialista comportamental Dr. Hal Becker experimentou adicionar mensagens subliminares às músicas. Ao colocar palavras quase inaudíveis nas faixas, ele teorizou que poderia mudar o comportamento das pessoas. Mais ou menos 50 lojas de departamentos nos Estados Unidos ficaram tão interessadas na ideia que começaram a colocar a música especial em seus elevadores, com mensagens subliminares anti-furto. E por incrível que pareça, deu certo. Muito certo. O roubo caiu impressionantes 80% nas lojas, levando Becker a sugerir que os governos poderiam usar essa técnica para manter taxas de criminalidade baixas em todos os setores. Mas apesar do sucesso, isso não foi adotado. Bom, pelo menos até onde eu saiba. Então, será que eu não virei um ladrão porque eu sofri algum tipo de lavagem cerebral do meu governo? Carros de polícia de papelão. De sinais de paradas a lombadas, os governos de todo o mundo tentaram de tudo para diminuir a velocidade de alguns motoristas. Autoridades na Turquia, no entanto, ficaram particularmente astutas sobre isso. Em vez de pagar aos policiais de trânsito de carne e osso para manter as estradas seguras, o governo preferiu usar papelão. Sério? Mas veja bem, à distância é difícil distinguir um carro de polícia genuíno de seu homólogo de papelão. Então as pessoas diminuem a velocidade mesmo assim. Na verdade, funcionou tão bem que acidentes foram reduzidos em 17% em apenas um ano. Mas a parte realmente assustadora não são os carros de papelão, e sim as pessoas que insistem em sair correndo por aí. Vamos apenas esperar que as pessoas tenham bom senso. Problemas no banheiro. Se você já foi para o Reino Unido, você vai descobrir que se você precisar fazer xixi fora de casa, você pode ter um problema. Se houver um banheiro público, geralmente ele vai ser cobrado por uma taxa.
Ao vedar banheiros públicos atrás de um muro de pagamento, os governos ganham mais dinheiro com impostos e não precisam gastar muito com manutenção. No entanto, esses banheiros pagos tiveram outras consequências surpreendentes. Um estudo britânico descobriu que mais da metade de seus participantes se desidratavam intencionalmente quando saíam, só para evitar ter que pagar para ir no banheiro. E outros 20% evitaram sair de casa por completo. E eu não preciso nem dizer para você que ficar desidratado não é nada saudável. E nem ficar o dia inteiro em casa com medo. Voltando no tempo para a Grã-Bretanha de meados do século XIX, as coisas eram bem diferentes. Banheiros públicos gratuitos estavam por toda parte se você fosse homem, mas se você fosse mulher, bom, boa sorte. Não havia nenhum. Para reforçar os papéis de gênero, agora desatualizados, o governo construiu banheiros exclusivos para homens. Ou seja, as mulheres iriam se afastar de casa até onde as suas bexigas deixarem, o que acabou prendendo elas em uma vida doméstica. Não foi até nos anos 1880 que as mulheres receberam o direito básico de fazer xixi fora de suas casas. E mesmo assim, era apenas para fazê-las passar mais tempo fazendo compras. Meu Deus. Se você fosse mulher na Londres vitoriana, eu acho que você teria alguns problemas. Bom, acho que já chega por hoje de formas aterrorizantes de controle de governos. Mas e você? Já percebeu algo estranho antes? Ou será que você conhece mais maneiras? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!